happening, isn't it? Olá, meus queridos e amados metas! Igor presente! No show de hoje vamos estar falando sobre Oppenheimer. Espero que esteja com o suco do lado, pois haverá tempo somente de sentar no sofá e apertar o cinto. Estamos a 1000 por hora, e você? Você mesmo está na Comics Games agora. Pouco antes de amanhecer, em 16 de julho de 1945, generais e cientistas assistiam nervosos em um abrigo antibombas a um relâmpago no deserto do estado de New Mexico, nos Estados Unidos. Quando isso veio, a explosão tinha derretido a areia em vidro, iluminando as montanhas próximas e, com um murro, dava um aspecto circular ao buraco nas nuvens. Gravações registravam ao trovão da onda de choque e a torre da nuvem de cogumelo, mas não a roxa luz sobrenatural que ia se desfazendo em verde e branco. O arquiteto da bomba, o físico Robert Oppenheimer, falaria do seu sentimento de admiração e melancolia. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Testemunhas, no entanto, lembraram-se dele como aliviado e triunfante. A ideia da bomba atômica veio no rápido desenvolvimento da teoria atômica, nos anos da década de 30. O modelo de Rutherford já era conhecido, mas só foi comprovado em 1911. Isso foi quando o físico francês Jean-Baptiste tinha feito uma experiência baseada no trabalho de Einstein. Há pouco tempo, físicos têm esboçado a estrutura atômica do qual estamos familiarizados, um núcleo de prótons e nêutrons, que são orbitados por elétrons. Então veio um avanço crucial em 1938 em que os químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann bombardearam átomos de urânio com nêutrons e os dividiram em dois, liberando então uma energia considerável, tropeçando na fissão nuclear, um poder que estava prestes a mudar o mundo. Uma vez que entenderam o que conseguiram, Hahn e Fritz previram que a liberação de nêutrons adicionais pela quebra do átomo poderia levar a uma reação em cadeia. A faca de dois gumes dessa percepção era que a descoberta poderia nos trazer duas fontes de energia, tanto quanto a uma bomba sem precedentes de destruição. Era evidente quando, em maio de 1939, os cientistas registraram a 3 patentes, 2 para a energia e 1 para a bomba. Era uma época em que as tensões globais cresciam. Na Alemanha, um líder nazista, Adolf Hitler, havia conduzido uma onda populista com queixas nacionais para chegar ao poder, encorajando os alemães a se verem como as vítimas da Primeira Guerra Mundial, alimentando ressentimentos com os duros termos do Tratado de Versalhes, que exigia que a Alemanha se desmilitarizasse, que pagasse uma alta quantia em dinheiro. Ele também acusava os judeus e os socialistas de serem o motivo da derrota da Alemanha. O ódio nazista estava preparado para correr toda a Europa e, se possível, o mundo. Em agosto de 1939, como a guerra se aproximava aos horizontes, os físicos Leo Szilard e Albert Einstein escreveram uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, o alertando que talvez os nazistas estivessem prontos para desenvolver armas atômicas. Em alguns meses, Hitler invade a Polônia, dando ignição à máquina da Segunda Guerra Mundial, e esse era exatamente o contexto da qual Roosevelt tinha lido a carta em meados de outubro. Alarmado, o presidente estabelece um comitê atômico, mas no caso, a princípio, se tinha pensado que seria necessário uma grande quantidade de urânio que, por sua vez, tornava a bomba incapacitada. No entanto, em março de 1940, os físicos Frisch e Rudolph desvendaram que com uma pequena quantidade específica de isótopo de urânio, 235 seria o suficiente para iniciar uma reação em cadeia nuclear. E em 1941, os japoneses atacam Pearl Harbor, incluindo os Estados Unidos na guerra. No caso, os Estados Unidos já tinham iniciado o Projeto Manhattan, um programa secreto que construiria a bomba que ganharia a guerra. O projeto era comandado pelo general Leslie Groves, com o físico Robert Oppenheimer, que era o que dava o aspecto às bombas nos laboratórios Alamo. Um intelectual introspectivo nunca havia liderado um projeto tão grande, mas o general sentia nele uma ambição arrogante, dando a impressão que o físico não deixaria que algo interferisse no cumprimento de sua tarefa, garantindo seu lugar na comunidade científica. O que estimulou o programa foi o medo dos nazistas ganharem a corrida nuclear, mas ironicamente eles largaram o projeto, porém os aliados não sabiam disso. Oppenheimer provou-se um líder capaz. Sob sua direção, a bomba tinha 2 modelos baseados nos métodos de iniciação de uma nuclear reação em cadeia. Um seria o desenho simples de uma arma em que o projétil iria ser atirado em outro. Outro seria o que usasse plutônio,
mas que foi abandonado pela sua pré-detonação. Seu sucessor, no entanto, usava urânio-235. Porém, Oppenheimer tinha usado plutônio em outra bomba, com um tipo de implosão complexa na qual envolvia a detonação de explosivos em torno de um núcleo de plutônio. Essa bomba foi chamada de Gat-Gat e foi usada no teste Trinity em julho de 1945, junto com outra bomba chamada Fat Man. Mas no Trinity Test, nazistas já tinham perdido a guerra, faltando somente os comunistas e os japoneses. Em 26 de julho, os aliados exigiam incondicionalmente a derrota do Japão, com a ameaça de destruição generalizada. Mas o imperador recusou e um outro presidente, Harry Truman, deu autorização de comando para usá-la. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. Era 8h15 da manhã, em 6 de agosto, quando o bombardeiro Enola Gay lançou a bomba Little Boy sobre a cidade japonesa de Hiroshima, quando pais e filhos estavam em casa tomando café da manhã ou em seus carros a caminho do trabalho e da escola. A bomba tinha detonado um pouco mais de meio quilômetro acima da cidade. A onda de choque atravessou prédios, pessoas e criou uma tempestade de fogo em seu rastro. Mais ou menos 70 mil foram mortas na hora e outros com queimaduras horríveis levemente reconhecíveis. Depois de 3 dias sem a rendição do imperador japonês, os Estados Unidos soltam outra bomba mais poderosa, chamada de Fat Man, em Nagasaki. O número estimado de pessoas eram de 129 mil a 226 mil, a maioria civis. Enquanto o Japão admitia a derrota, os americanos comemoravam nas ruas. A guerra tinha acabado. Em alguns meses depois, jornalistas descobriram as cenas de horror em Hiroshima e Nagasaki, onde as pessoas vomitavam sangue e morriam de doenças causadas pela radiação. Os militares tentavam suprir os relatórios enquanto o governo tentava dar um sentido ao bombardear em áreas civis como se fosse uma desgraça necessária. Oppenheimer, cheio de culpa, confrontaria Truman, dizendo que sentia ter sangue nas mãos. Truman, com raiva, demitiu Oppenheimer, que se opôs em desenvolver uma bomba de hidrogênio ainda mais poderosa. E, acusado de deslealdade, foi destituído do seu certificado de segurança nacional. E assim se encerrava o seu papel político no governo. Se estima que existam 13.080 ogivas nucleares no mundo. 90% delas estão nos Estados Unidos e na antiga União Russa-Soviética Socialista. Se não fossem pelos tratados, esse número poderia chegar a 70 mil ogivas, que eram os que tinham no auge da Guerra Fria. Mas mesmo assim, isso é o suficiente para provocar uma destruição global massiva. As outras nações que possuem armas nucleares são Reino Unido, França, China e não oficialmente Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel. Desde 1947, o Boletim dos Cientistas Atômicos do Dia do Juízo Final registram o quão perto estamos de uma catástrofe global causada pelo homem. Em 24 de janeiro de 1923, o relógio foi adiado para 90 segundos em rumo à meia-noite. Essas ogivas e suas imagens continuam a nos assombrar, lembrando-nos do tamanho poder de destruição capaz de mudar toda a realidade. Detonator charged. Oppenheimer é um dos filmes mais diretos do diretor Christopher Nolan, mas mesmo este filme biográfico histórico exige alguma licença dramática e faz algumas escolhas que podem deixar os espectadores coçando a cabeça. Nolan não é estranho em retratar o tempo de maneiras únicas, e Oppenheimer é um ótimo exemplo disso. O filme é contado por meio de 2 linhas do tempo distintas, uma focada na ascensão de Oppenheimer e outra nas tentativas de Lewis Strauss de derrubá-lo. Para distinguir os dois, Nolan retrata a visão de Oppenheimer em cores, enquanto a de Strauss é em preto e branco. Isso pode ser para deixar mais claro para o público que essas histórias não estão acontecendo ao mesmo tempo, mas parece que Nolan está tentando fazer algo a mais com isso. O que ele está tentando realizar é tão incerto, porém, que Nolan teve que explicá-lo antes mesmo do lançamento do filme. Nolan conversou com a Associated Press sobre a importância de usar preto e branco para denotar perspectiva, dizendo que sabia que tinha 2 linhas do tempo na hora que estava executando o filme. Uma era colorida, e essa era a experiência subjetiva de Oppenheimer. Em seguida, o outro é uma linha do tempo em preto e branco.
É uma visão mais objetiva de sua história do ponto de vista de um outro personagem. Embora essa explicação esclareça o que Nolan pretendia, esse conceito de subjetivo versus objetivo não aparece necessariamente no filme. No final das contas, a escolha torna as coisas um pouco obscuras, tanto tematicamente quanto em termos de narrativa. Ao longo do filme, o personagem tem pequenas visões que prenunciam sua eventual acessão na física quântica, bem como sua criação da bomba atômica. Como as estrelas espalhadas pela sala em que Oppenheimer está, como aos anéis de um modelo nuclear se movendo à sua frente. Nolan usa alguns visuais alucinantes, apoiados a um desenho de som incrivelmente emocionante. Oppenheimer vê as coisas em diferentes dimensões. Bem, esses momentos contribuem para a natureza visualmente deslumbrante do filme. As visões tornam as coisas um pouco confusas, já que o que elas são nunca é realmente explicado. Eles são simplesmente um prenúncio do futuro de Oppenheimer? É uma olhada do estado mental de Oppenheimer? Ou elas estão ligadas a uma força maior no universo? A certa altura, um personagem cientista menciona que algumas pessoas são capazes de ver o reino quântico, onde as partículas subatômicas são visíveis. Então talvez essas cenas tenham como objetivo sugerir a crescente conexão de Oppenheimer com o mundo subatômico com o qual ele eventualmente interagia. Se for este o caso, é algo que quebra o tom mais realista durante o resto do filme. Os visuais nessa sequência são muito legais, mas também podem deixar alguns membros da plateia se perguntando do que se tratava. O filme mostra Oppenheimer reunindo os físicos mais talentosos e conhecedores que ele pode encontrar, então não é surpresa que eles usem constantemente o termo científico para tudo. Na maioria das discussões da equipe, os termos científicos são usados com regularidade à medida que fazem novas descobertas e iniciam novos testes. Mesmo para os espectadores que não conhecem muito bem a física quântica, o grupo que flexiona seus conhecimentos acrescenta alguma intriga fascinante às cenas e até aumenta os riscos em certos momentos. Dito isso, o uso constante do termo científico não ajuda os espectadores que não tiveram aulas de ciência de alto nível a entender remotamente o que estão falando. Em vez de explicar o que alguns desses termos significam ou quebrar os conceitos em exibições, os personagens falam livremente como se o público em geral tivesse alguma ideia do que estão discutindo. Embora essas conversas provavelmente tenham como objetivo simplesmente imergir os espectadores no momento e nas perspectivas dos personagens, é provável que alguns espectadores se sintam perdidos. Há momentos em que você quase quer levantar a mão e fazer perguntas porque esses personagens estão falando sobre conceitos que estão totalmente fora da cabeça de todos. Quando Oppenheimer chega pela primeira vez em Berkeley, ele procura criar mais interesse dos outros pela física quântica, mas só consegue que um aluno inicialmente se junte à sua classe. Eventualmente, a turma de Oppenheimer começa a crescer e ele consegue acumular seguidores tão fortes que as discussões científicas e políticas começam a florescer no campus. Isso contribui para uma história convincente sobre a crescente influência de Oppenheimer, mas é difícil acreditar que apenas um aluno estaria inclinado a assistir à sua aula, ou que a classe teria permissão para continuar com a lista de apenas uma pessoa. No momento que Oppenheimer está em Berkeley, ele já tinha começado a fazer seu nome na comunidade científica, então sua presença certamente atraria mais pessoas para suas aulas por pura curiosidade. Claro, a física quântica não é necessariamente um assunto popular, mas com um talento crescente como Oppenheimer na frente da classe, parece que mais pessoas definitivamente teriam aparecido no primeiro dia de aula. E novamente, por que Berkeley deixaria a aula continuar com apenas um aluno? O efeito dramático está lá, mas pense por um momento e as perguntas começarão a aparecer na sua cabeça. Oppenheimer conhece Jean Tatlock pela primeira vez em uma festa, e fica instantaneamente claro que ele tem uma atração e talvez algum tipo de conexão desbotada. Mas o relacionamento deles nunca se transforma em algo significativo, e para ser honesto, é uma parte desconcertante da história de Oppenheimer. Porque ele se sente tão atraído por ela quando ela constantemente o afasta e joga suas flores no lixo. No momento que Oppenheimer e Jean realmente mostram qualquer emoção real um pelo outro, é tarde demais, e esse enredo é interrompido. Quase não é mencionado na segunda metade do filme. O relacionamento acaba como um enredo e fica pendurado e obscuro. Quando Oppenheimer começa a trabalhar em seu projeto secreto, há muito estresse em sua casa. Uma noite Oppenheimer volta para casa ao som do choro do seu filho. Não é surpreendente ver Oppenheimer ser um pouco frio ou indiferente com sua família, já que às vezes é quem ele mostra ser. Mas sua escolha estende essa ideia um pouco longe demais, sem produzir ramificações significativas.
À medida que o grande teste da bomba que Oppenheimer e sua equipe estão construindo se aproxima, há alguma preocupação razoável de que o governo dos Estados Unidos possa causar danos a civis com ela. Mais tarde, quando o governo usa a bomba nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki para acabar com a Segunda Guerra Mundial no Pacífico, Oppenheimer compreensivelmente começa a se sentir culpado e talvez até se arrepende de sua criação. No entanto, sua crença de que a bomba seria usada exclusivamente nos nazistas era muito falha. Meio que não faz sentido quando ele afirma pensar que não sabia que o governo faria com a bomba depois que a Alemanha se rendesse. Talvez a negação de Oppenheimer de que a bomba seria usada seja apenas uma forma de ele não se sentir responsável pelo que aconteceu e ainda sentir orgulho da sua criação. Mas parece que ele é mais esperto do que isso, e que teria algum tipo de consciência de que se ele e sua equipe fizessem a bomba, ela seria usada em algum momento. É provável que o livro em que o filme se baseia, America Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, se aprofunde mais nessa ginástica mental, mas a representação do filme parece um homem incrivelmente inteligente se fazendo de bobo para evitar se sentir mal. O relacionamento de Oppenheimer com Kitty é tão bizarro quanto o seu relacionamento com Jim. Já que há uma conexão emocional tão pequena entre eles, os espectadores ficam perguntando por que eles permanecem juntos. O relacionamento deles mal é mostrado no filme, e no final parece que há mais motivos para eles terminarem do que ficarem juntos. Afinal, Oppenheimer tem vários casos durante o casamento. Não está realmente por perto para ajudar a família e até mesmo leva a família para o local do teste. Além disso, não é como se ela não tivesse deixado um relacionamento antes deste, que se divorciou para que eles pudessem ficar juntos, e ela até afirmou que não estava exatamente emocionada por ser dona de casa quando eles ficaram juntos. Kitty tem todos os motivos da história para deixar Oppenheimer, mas nunca o faz, o que é uma das partes mais confusas de todo o filme. Ao longo de todas as cenas em preto e branco, fica claro que Strauss está tentando desesperadamente manchar a reputação de Oppenheimer e fazê-lo parecer perigoso para o governo dos Estados Unidos. Eventualmente fica claro que ele elaborou um plano de vingança para derrubar seu ex-rival para sempre, mas parece tão desnecessariamente complicado. Desde ele ter que aparecer publicamente para contestar Oppenheimer até o julgamento de bastidores, há tantas peças em movimento e jogadores envolvidos que é difícil acreditar que o Strauss juntou tudo isso sem que ninguém percebesse. Segredos do governo vazam o tempo todo, apesar de haver autorização de segurança necessária para quase tudo. Certamente alguém iria estragar a diversão de Strauss. Com seu plano sendo tão elaborado, não é de admirar que tudo tenha desmoronado no final e saiu pela culatra para ele. Não é surpreendente, já que o plano excessivamente complicado nunca parece realmente possível ou fácil de seguir em primeiro lugar. Depois do devastamento de Hiroshima e Nagasaki, Oppenheimer se sente responsável pela carnificina e revela ao presidente Truman que tem sangue nas mãos. Seu martírio nas últimas partes do filme pode refletir seu desejo de perdão. Mas se ele se sentia tão mal assim, por que continuava a trabalhar e consultar futuros projetos atômicos? Por que simplesmente não desiste? Certamente outros poderiam ter seguido seus passos, ou o governo teria que se curvar um pouco para mantê-lo por perto, já que Oppenheimer era um nome amplamente reconhecido a essa altura e uma parte crucial do sucesso do projeto. Em vez disso, ele apenas decide continuar com seu trabalho, mesmo sabendo que pode ser usado para fins destrutivos e mortais em futuros projetos atômicos. O sentimento de culpa de Oppenheimer é certamente uma parte frágil do seu personagem. Talvez ele sentisse que tinha que ficar para poder acompanhar esses projetos para que nada pior pudesse acontecer. A história oferece uma visão sobre essas questões, mas dentro dos limites do filme. O trabalho contínuo de Oppenheimer no projeto atômico dos Estados Unidos é um aspecto muito confuso do seu personagem. Finalizamos! E não se esqueça de se inscrever no canal e lançar o joinha. Thanks so much, I really appreciate that. Jesus é contigo, variante meta irmão. Estamos juntos, todos, sempre. Nos vemos na próxima! 4, 3, Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1.